aqui na Globo, Flamengo e Corinthians, transmissão começando 3h10 da tarde. Não esquece para não perder nada. Comemoração especial do aniversário da Globo, né? Tem até show do Belo. Flamengo, gente, que não leva um gol a 4 jogos e tem um jogador importante à disposição para aumentar ainda mais essa marca. Em 3 meses de Flamengo, Danilo já tem muito do que se orgulhar. Títulos e um gol no Maracanã, por exemplo. Gol! Contra o Juventude. Danilo pro Flamengo! Foi um momento mágico para mim, foi, como eu falei, a realização de mais um sonho. Mais do que fazer, a função dele é evitar gols. E nisso o Danilo tem ajudado bastante. Nos 6 jogos em que foi titular na zaga, o Flamengo não levou nenhum. O que eu posso falar que eu ajudo muito é organizando o sistema. É fazer com que meus companheiros joguem melhor ou se posicionem melhor. Aos 33 anos é um líder em campo, mas que passou a maior parte desses 3 meses longe do time. O Danilo ficou afastado cerca de 2 meses por causa de lesão na coxa direita. Período complicado. Mesmo assim, ele conseguiu enxergar um lado positivo desse tempo fora. Pude aproveitar para me reequilibrar muscularmente, para trabalhar coisas que com a correria do dia a dia e de tantos jogos e viagens a gente às vezes não consegue trabalhar. A concorrência na zaga tem sido grande. Pro jogo contra o Corinthians amanhã, o Léo Pereira tá de volta. Ele foi poupado contra a LDU pela Libertadores. Quem também retorna ao time é o De La Cruz, que ficou fora da viagem a Quito pela dificuldade de jogar na altitude. E o Maracanã vai estar cheio. Os 68.808 ingressos estão esgotados. Vai ter um ambiente maravilhoso, onde certamente a equipe vai entrar com motivação máxima para poder conseguir o resultado. É uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. Bom, a princípio o Danilo, gente boa, deve ficar no banco amanhã. Vou até te mostrar aí o provável time do Flamengo. Ó, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar e De La Cruz ali no meio com Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Michael ou Pedro. Agora... Saber jogar sem ele, né? Porque ele não vai jogar todos os minutos possíveis, né? Essa é a questão, né? É natural que o time explore o potencial do seu artilheiro. Mas não pode ter o perigo é ficar numa dependência cada vez maior desse jogador. E isso está se desenhando. O Pedro entrando em forma, começar a fazer gols e sem ele vai ser um desespero. E eu ontem não tiraria o Juninho. Deixaria talvez o Juninho com o Pedro. Bem ou mal, o Juninho corre, se movimenta, não parecia tão desgastado. Teve uma bola ali que ele poderia ter tentado finalizar, ele dominou, tentou um passe, me pareceu. Mas eu não tiraria ele, não. Deixaria. Eu acho que tem horas também que a carteirada ainda pesa bastante, sabe? Nomes mais pesados são mais preservados. Até sobre isso, Mauro, o Enio colocou assim: Mauro, Juninho joga mais que Alcaraz, por acaso? São situações diferentes, posições diferentes e valores diferentes, né? Um custou 4 vezes mais do que o outro. Não pode ignorar isso também, né? O Juninho custou 25% do valor do Alcaraz. A questão do Alcaraz, que eu acho assim, é um jogador diferente daqueles que o Flamengo tem. Foi embora e não foi bem negociado. Se ainda fosse bem negociado seria o quê? Um valor pelo empréstimo e não ter um acordo que deixe o Everton tão à vontade. Entendeu? O Everton faz o que ele quer. E aí, a variação em cima de um jogador que atua tão pouco, é difícil saber. E eu acho que é legal você ter jogadores de perfil diferente no seu elenco, para você até mudar um pouco a forma de jogar. E acho que um jogador jovem, ele pode se adequar sim. Se a gente acha que o Gerson pode se adaptar à ponta direita, ele jogava com o São Paulo e no Olympique pela esquerda, e que ele pode vir a ser um jogador que finaliza melhor aos 28, por que o outro com 22 não pode se desenvolver e aprender a jogar não só em transição e velocidade? Por que não? Eu queria entender isso. Da onde sai? Quem é o gênio que pode afirmar que um determinado jogador muito jovem, lembrando, ele chegou ao Flamengo com 21, fez 22 no final do ano, não é capaz de se adaptar? Eu acho até muito pretensioso isso. Lógico, você chega a falar do Michael, que já vai para 30 anos, não, acho que é isso, não consegue fazer tal coisa, até entendo. Mas o cara com 21, 22, sei lá. É muito claro isso. Eu acho que às vezes tem boa vontade e má vontade. Todo técnico, todo clube enfrenta muitas vezes essa situação. Vamos falar do Palmeiras, de novo? O Flávio Lopes teve 22 gols no ano passado. 22 gols é um bom número. Mas o Palmeiras tinha que contratar o centroavante de qualquer maneira porque ele não serve. Pô, será que ele é tão ruim assim? O cara que fez 22 gols no ano?
enfim. E o que foi contratado até agora não fez nenhum. Pode até desandar para fazer gol depois. Mas Sim. até agora não fez, nem deu assistência. Estamos esperando aí. São poucos jogos, vamos esperar ver o que o garoto vai fazer. Apenas um registro. Val Júnior, que teve uma passagem recente pelo Flamengo, foi campeão na Copa do Brasil, e também da Libertadores em 2022, e aí depois foi para o São Paulo, seleção brasileira, e agora está indo para o Corinthians. E o Corinthians foi o primeiro time do Felipe Luiz como treinador do Flamengo, vocês se recordam disso? De lá para cá, 36 jogos, 23 vitórias, 11 empates, 2 derrotas. Dá aproveitamento de 74% do Felipe Luiz. Ele ficou 28 jogos invicto, marcando 61 gols até o momento, e a equipe dele sofreu 18 gols até o momento. 4 títulos, eu tô vendo muita gente aí não mencionar a Taça Guanabara como título, colocando apenas 3 títulos. Eu vou mencionar a Taça Guanabara, sabe por quê? Vocês aí, quando o Fernando Diniz ganhou a Taça Guanabara, todo mundo considerou como título. Primeiro título de Fernando Diniz como treinador. E agora o Felipe Luiz ganha e não é considerado título? É título sim. Taça Guanabara, Copa do Brasil, Supercopa e Carioca. Os 4 títulos conquistados por Felipe Luiz até o momento. E hoje teve treino aberto lá no CT Ninho do Urubu, e o Danilo concedeu entrevista coletiva também. E ele falou sobre vários assuntos. Separei aqui duas declarações muito boas do zagueiro. Primeiro, ele falou que se ele não quisesse pressão na carreira dele, ele não teria vindo para o Flamengo, e tá certo. Jogar no Flamengo é uma pressão absurda, tanto para o bem quanto para o mal, seja na glória ou na derrota. É tudo assim. É exagerado? Sim, porque a torcida do Flamengo é exigente sim, e tem que ser exigente sempre. E aí ele falou sobre o Wesley, os conselhos que ele vem dando para esse garoto, que em breve vai para o futebol europeu. Resta saber para qual clube. Inclusive os empresários do Wesley estão na Inglaterra visitando as estruturas dos clubes interessados em Wesley. Em breve teremos novidades sobre isso. E ele falou sobre o Wesley: espero que ele faça carreira na Europa, mas depois de conquistar muitas coisas importantes pelo Flamengo. Quanto ao posicionamento, eu vou ser chato com ele até o último dia, pelo bem do Flamengo e pelo bem dele também. E o Danilo, caso jogue contra o Corinthians, ele vai ter um duelo bacana aí com o Memphis Depay. São 2 jogadores que fizeram carreira na Europa, e ele falou sobre a qualidade do atacante corintiano. Tem qualidade acima da média e vem demonstrando isso. É um jogador que precisa ser defendido com muita atenção, concentração e com o sistema defensivo por completo. E o Danilo, pessoal, ele tem 7 jogos pelo Flamengo. Vocês sabiam que o Danilo, com o Danilo em campo, o Flamengo não sofreu gol? Pois é. No jogo Botafogo 1 e Flamengo 3, embora o Botafogo tenha feito 1, ele só entrou após o gol do Botafogo. Portuguesa 0, Flamengo 5, ele foi titular. Flamengo 1, Botafogo 0, ele foi titular. Flamengo 2, Vasco 0, ele foi titular. Flamengo 5, Maricá 0, ele foi titular. Flamengo 6, Juventude 0, ele foi titular. E LDU 0, Flamengo 0, ele foi titular também. E além desses 7 jogos, ele tem 1 gol e 1 assistência. E galera, sobre o Flamengo e Corinthians, enfim, vamos ver o Maracanã bem lotado. Expectativa da diretoria para 68 mil presentes. Porque o Flamengo colocou carga de 64 mil ingressos para venda. E a qualquer momento esses ingressos vão esgotar. Faltava muito pouco até a última atualização que eu tive. Então a qualquer momento os ingressos vão esgotar, e a expectativa é de 68 mil pessoas presentes no Maracanã para esse domingo, 4 horas da tarde. Eu estarei lá também. Espero que não chova. Aqui no Rio de Janeiro está chovendo nesse momento. Espero que tenha uma temperatura agradável para praticar um bom futebol, porque tem tudo para ser um bom jogo. E aí fica a dúvida: Gonzalo Plata e Alexandro vão para o jogo? Panorama desses 2 jogadores, galera. Atualmente, tá? Hoje, sexta-feira à tarde, Plata tem mais chances de ser relacionado para pegar o Corinthians. Alexandro não está descartado, pois até evoluiu bem do edema, mas as chances são bem menores se comparar com o atacante. Na atividade de amanhã, sábado, a última do Flamengo antes do duelo, vão bater o martelo sobre a utilização dos 2 jogadores. Desculpa. O Plata, ele foi a campo, enfim, fez trabalho, os 2 jogadores foram a campo. Fizeram trabalho, mostraram evolução. Só no caso do Gonzalo Plata é mais fácil, por isso que ele está mais perto de voltar, porque ele não teve, de fato, nenhuma lesão, nenhum edema, nada disso.
ele está sentindo dores no local. E as dores diminuíram bastante. O Alexandre tem um edema. Nossa, Vinícius, se ele for desfalque 3 jogos seguidos por causa de edema? Sim. É melhor você prevenir do que remediar. Se você forçar o jogador, é capaz de romper esse jogador, o músculo no caso, e aí você fica sem esse jogador durante um longo período. Eu acho que tá certo, tem que girar o elenco. Ah, mas o reserva dele, Ayrton Lucas, não faz uma boa temporada. Concordo. Mas não é por causa disso que você vai forçar um atleta. E o Alexandro, enfim, a idade não é jovem, então tem que ter um cuidado especial. Eu não acho errado fazer isso não. O Ayrton Lucas até que jogou melhor na última partida, mas longe de ser aquele Ayrton Lucas que foi até convocado para a seleção brasileira. Enquanto o Flamengo segue na disputa para contratar o meio-campista Jorginho, atualmente no Arsenal, um possível concorrente surge de um cenário inusitado, um clube que representa uma cidade futurista que ainda está sendo construída. Trata-se do Neom SC, da Arábia Saudita, recém-promovido à primeira divisão do país e que, segundo a imprensa internacional, também monitora a situação do jogador, embora, no momento, não haja negociações em andamento. Jorginho, de 32 anos, tem contrato com o Arsenal até o fim da temporada e é esperado para deixar o clube londrino como agente livre. O Flamengo já apresentou sua proposta ao jogador visando uma transferência sem custos e aguarda uma resposta. A possível investida do Neom, apesar de ainda embrionária, adiciona um componente curioso à disputa: o interesse de um clube sediado, tecnicamente, em uma cidade que ainda não existe. A movimentação do mercado aquece os bastidores e a direção rubro-negra mantém otimismo em relação à chegada do meio-campista, que é visto como reforço de peso para o restante da temporada. Internamente, o Flamengo aposta na força de seu projeto esportivo e na tradição do clube para seduzir Jorginho, que já manifestou publicamente seu carinho pelo futebol brasileiro em outras oportunidades. Por outro lado, o poder financeiro dos clubes sauditas é sempre um fator que pesa nas negociações e mesmo que o Neom ainda esteja estruturando seu elenco, o interesse em nomes renomados da Europa mostra a ambição do projeto. Apesar disso, até agora, a proposta concreta na mesa é a do Flamengo. Nos bastidores, dirigentes rubro-negros evitam comentar publicamente sobre o assunto, mas demonstram confiança de que o ambiente competitivo e a possibilidade de conquistar títulos importantes podem convencer Jorginho a desembarcar no Rio de Janeiro. Deixe sua opinião no comentário, não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras!